Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês uma coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem para acertar todas as questões com textos literários, especificamente com poesia, dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se você gostar do conteúdo que eu te entregar aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, como vocês sabem, se vocês não vivem em Nárnia, muito menos em Marte, o Enem está chegando. E com a proximidade do Enem, vários de vocês têm me pedido, tanto aqui como lá no Instagram, @prof.rafael, técnicas de resolução de prova. Uma delas já tem sido pedida há muito tempo, mas muito tempo mesmo, que é como vocês fazem para lidar com questões que têm como texto base textos literários e, mais especificamente, textos poéticos, ou seja, poesias. No vídeo de hoje eu vou acabar com a sua dor de cabeça e eu vou te ensinar de uma vez por todas como diabos você faz para conseguir acertar essas questões dificílimas que vêm com poesias dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. E fica ligado aqui que essas dicas e essas técnicas que eu vou te passar também valem para questões com outros tipos de textos literários, como, por exemplo, questões que têm como texto base músicas, que em princípio é mais ou menos o mesmo, e também o que a gente chama de textos em prosa, como crônicas ou mesmo trechos de romance. Aqui eu escolhi pegar a poesia, uma questão com poesia, por um motivo muito simples, porque elas são as que vocês têm mais dificuldade. Eu quero treinar vocês, óbvio, no tipo de interpretação mais difícil que existe. Para isso eu selecionei esta questão aqui, que é uma questão do Enem de 2015. Ela é um pouco antiga, mas não fica preocupado, porque o modelo de questão do Enem vem de 2012 para cá. Então, na prática, você não vai perder nada fazendo uma questão antiga. Uma questão difícil sobre panafricanismo, cujo texto base é uma poesia. Se você já me acompanha aqui há muito tempo, sabe que aqui a gente gosta de começar pelo texto. Eu desenvolvi um método conhecido como o método 3 em 1, que é o método de resolução das questões de ciências humanas do Enem. Um método que se baseia na interpretação do texto, na compreensão do comando e na validação do gabarito a partir da ideia do texto e também da extração ou da compreensão do comando. Eu abordo bastante esse método lá no meu curso, o Plano do Gabarito, que tem essa e outras 50 aulas com todas as técnicas que você precisa saber para, de fato, acertar as questões de ciências humanas, passando de 40 acertos e estabelecendo uma estratégia de estudo consciente, firme. Se você quer conhecer o curso, o link é o primeiro aqui da descrição e você não vai se arrepender, porque isso que você vai ter nesse vídeo, você tem sistematizado em todos os cenários da prova de Ciências Humanas do Enem. Bom, quem já é meu aluno há muito tempo sabe que quando a gente esbarra com um texto, o ideal é você extrair a ideia central dele. Com a poesia, não é diferente. O que a gente vai tentar buscar aqui nessa interpretação é a ideia central do autor. A grande dificuldade, no entanto, de vocês é que vocês não entendem que a poesia tem um autor diferente, que é o que a gente chama de eu lírico, que é o sujeito que vai tomar uma posição dentro da poesia. Um sujeito que vai expressar um conjunto de ideias e que vai ter, obviamente, uma participação nessas ideias. Aqui, na questão com poesia, o ideal é vocês entenderem o que o eu lírico defende. Sempre leia a poesia, a música, o texto de crônica, o romance, pensando no que o eu lírico defende. Eu vou mostrar isso agora aqui para vocês, lendo a questão. O título do poema é Voz do Sangue. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South. Ó negro da África, negros de todo o mundo. Então, esse sujeito aqui está convocando a população negra da África, dos Estados Unidos, de todo o mundo. Está convocando ela para alguma coisa. A gente já não sabe muito bem para o quê, mas está convocando essa rapaziada aí. Eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Então ele está se colocando aqui, o eu lírico, como um sujeito que está se juntando a outras pessoas negras de outros lugares do mundo
numa espécie de canto. Aqui você tem que ter muita atenção. Eu destaco duas figuras de linguagem que são muito presentes e que certamente aparecerão em poesias dentro da prova de humanas e também em linguagens, que são a metáfora e a ironia. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma metáfora. Esse canto que ele está falando, que ele está juntando a voz dele a outras vozes, é uma metáfora para alguma coisa, que a gente vai entender quando a gente compreender aqui o restante da poesia. Ele conclui dizendo o seguinte: eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Então perceba aqui que ele repete novamente o negros de todo o mundo. Expressões que se repetem normalmente dentro de uma poesia, uma música ou um trecho de livro, são trechos que denotam a ideia do autor, a ideia do eu lírico. Então, se ele falou duas vezes sobre os negros do mundo, basicamente, você tem que entender aí que ele está tentando convocar, né, a população negra do mundo para alguma espécie de luta, de manifestação, de alguma coisa que você ainda não entende muito bem o que é. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Perceba aqui como ele chama a população negra de outros lugares do mundo. Então, ele está chamando essa galera de meus irmãos. Aqui, a partir da leitura do texto, fica claro que o poeta, que a gente ainda nem sabe quem é, ele tem uma compreensão dele mesmo como alguém que partilha alguma coisa comum com pessoas negras de todo lugar do mundo e que quer que essas pessoas caminhem com ele, obviamente, porque ele está chamando todo mundo. O poema inteiro aqui, ele simplesmente está chamando os caras para virem com ele. A segunda etapa da compreensão é mais ou menos a mesma, que eu já expliquei aqui em outro vídeo do canal, que é o como acertar todas as questões humanas do Enem, que é compreender o comando. E nessa parte é muito bom porque, normalmente, quando você tem uma questão com poesia ou com texto literário, esse comando é dividido em dois. Ele é dividido na primeira parte, que é a contextualização, em que o carinha que fez a questão do Enem, ele vai te dizer de onde é esse poema e, obviamente, né, quem escreveu esse poema. E a segunda parte é, sim, o verbo de ação, ou seja, aquele verbo que você vai ter que identificar para relacionar com essa ideia que a gente acabou de extrair do texto, que é a ideia de integração de todos os negros do mundo e de que eles devam aí lutar juntos pela sua causa. Vamos aqui para a leitura do comando. Diz o seguinte: nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40, evoca o panafricanismo com o objetivo de... Bom, então ele está te dizendo aqui que ele evoca o panafricanismo. Nesse momento, você pode até não ter domínio conceitual do que é o panafricanismo, ou seja, essa ideia de uma união comum entre os povos do continente africano, das populações negras do continente africano. Mas você sabe que ele evocou a imagem da população negra, porque você leu, você entendeu a ideia do texto, né, com um certo objetivo, que é o quê? Que é o objetivo, obviamente, de, independente do lugar do mundo que o camarada está, eles se juntarem num único canto, que é uma metáfora, como a gente viu mais cedo, para a situação da população negra no mundo. Beleza? Vamos ver agora qual é, entre as opções, aquela que melhor se encaixa nesse nosso exercício de extração da ideia do eu lírico. Vamos lá. Letra A. Incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Quando essa questão foi realizada em 2015, muita gente marcou essa opção, porque associou pessoas negras, obviamente, a questões de ações afirmativas, especificamente à política de cotas. Mas eu pergunto para vocês, eu vou ensinar uma técnicazinha para validar o gabarito para vocês. Em algum momento o texto está falando de ações afirmativas? Em algum momento o texto está te dizendo aqui que o objetivo do poeta, do Agostinho Neto, é de fato que as pessoas defendam ações afirmativas tanto no continente americano, Estados Unidos, Brasil, como também em regiões da África, África do Sul, Nigéria, enfim, outras regiões? A resposta aqui é não. Percebam, tal qual nas questões com trechos de obras filosóficas, sociológicas, históricas e geográficas, aqui quem valida a resposta é a ideia que você extraiu da poesia. Então a letra A não faz sentido, embora muita gente tenha marcado. Letra B. Reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. O texto ele valida isso? Não, pelo contrário. A metáfora que você extraiu do texto é uma metáfora de união dos negros de Angola, dos Estados Unidos e de qualquer lugar
do mundo. Letra C. Descrever o quadro de pobreza após processos de independência do continente africano. Muita gente marcou essa opção também, porque associou, obviamente, o panafricanismo ao contexto das independências do continente africano e, obviamente, a uma espécie de denúncia, né, das condições bastante difíceis que o continente africano enfrentou na segunda metade do século XX. Aqui a gente tem, inclusive, uma demonstração de como você saber o conteúdo sem você ter habilidade para resolver a questão te atrapalha. Porque em nenhum momento o texto está evocando nenhuma metáfora, nenhum tipo de construção que seja uma construção da população negra como uma população pobre. Pelo contrário, ele está apresentando a população negra como uma população plural. Ele apresenta diferentes tipos de pessoas, que têm diferentes tipos de canto e que vão se unir num único som. Isso é uma metáfora, obviamente, para a união da população negra, como a gente já falou aqui. Letra D. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência de Angola. Perceba, aqui você até tem a ideia central da poesia, que é que a população negra ela se junte, mas não é por uma causa nacional, não é por uma única causa aqui, embora Agostinho Neto fosse um poeta, obviamente, angolano, né, e obviamente um líder da independência de Angola. Aqui o Agostinho Neto ele vai além, ele está falando da união da população negra como um todo, é essa a metáfora do poema. Então só sobra pra gente a letra E, que eu espero que seja o gabarito, do contrário eu vou ter que regravar todo esse vídeo. Vamos lá, letra E. Conclamar as populações negras de diferentes países, corretíssimo, ele está falando do negro dos Estados Unidos, dos negros de todo mundo, que ele fala 2 vezes, a apoiar as lutas por igualdade e independência. Quando ele fala aqui que ele vive a nossa história e que os negros de todo mundo são irmãos dele, ele está falando de uma certa igualdade de condição, que toda a população negra, independente se mora no Brasil, embora ele não cite aí, né, mas nos Estados Unidos, que é onde ele cita, ou em Angola, eles, obviamente, partilham. Então o gabarito aqui, ele é letra E. E percebe, então, como foi fundamental para a gente entender esse gabarito, a gente entender não só o que o lírico defendia, mas também e especificamente compreender qual figura de linguagem o eu lírico utilizou, nesse caso aqui, a metáfora, para construir a sua visão sobre determinado assunto. É exatamente isso que você vai ter que fazer lá na prova do Enem, quando você esbarrar com uma poesia, uma música, um trecho de crônica ou ainda de um romance. Você vai ter que entender o que o narrador ou o eu lírico, ele está te apresentando como visão de mundo dele. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como acertar todas as questões com textos literários, especificamente poesia, na prova de Ciências Humanas do Enem. Se você gostou, deixa o seu like aí e não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está mais perdido do que gente sem GPS para a prova do Enem. E se você quiser saber mais sobre técnicas de prova, para a prova de Ciências Humanas do Enem, clica na playlist aqui do lado, que tem mais de 20 vídeos como esse, para te ensinar a passar dos 40 acertos dentro da prova de Humanas. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!